É meu desejo nessa aula falar sobre a vontade de Deus. Sim, o nosso Deus é infinito, pessoal. Ele tem consciência de si mesmo. Eu insisto nesse ponto. Ele é um Deus que pensa, que sente, que delibera, que age. Por isso, ele pede de você e de mim o culto que lhe é devido. Esse culto é racional, porque nós somos seres pessoais, ele é um ser pessoal, ele é digno de ser amado, e quando nós manifestamos a ele o nosso amor, isso, repito, já disse em outras aulas, isso faz sentido para ele, faz sentido para nós. Sendo um Deus pessoal, ele é um Deus que tem propósitos. Um Deus que decreta aquilo que haverá de levar a cabo pelo seu governo providencial. Um Deus que também espera da parte dos seres humanos um tipo de comportamento. Então, essa vontade divina, ela pode ser vista por três perspectivas. Então, há três modos distintos de nós nos aproximarmos do tema da vontade de Deus. Então, há três espécies de vontade de Deus. A vontade decretativa, a vontade preceptiva e a vontade de disposição ou a vontade beneplácitum. Vamos lá, vamos tentar entender o ponto. Em primeiro lugar, a Bíblia nos apresenta com muita clareza a vontade decretativa de Deus, a sua vontade soberana, sua vontade oculta. Ele é um Deus que na eternidade, repito, decretou tudo aquilo que haverá de operar no tempo e no espaço, pelo seu governo providencial. Então, essa é uma vontade cujo conteúdo só se torna acessível a nós quando Deus a revela aos seres humanos. Então, quando a boca de Deus se cala, a melhor coisa que podemos fazer é numa atitude de fé. O que significa atitude de fé? Confiança implícita no seu amor, nos sujeitarmos à sua vontade soberana. Portanto, alguns erros que nós podemos cometer do ponto de vista da nossa relação com os propósitos ocultos de Deus, que não nos foram revelados. Um erro é o de tentarmos exercer a função de secretários da Trindade, de olharmos para determinados fatos da história e atribuirmos a ele vamos assim dizer, uma intenção divina definida, de modo que sejamos capazes de interpretar com clareza qual era o propósito de Deus ao permitir que tal coisa acontecesse. Então, por exemplo, a gente pode pensar em alguns fatos. Você olha para o sofrimento de alguém e é levado a dizer, essa pessoa não estaria sofrendo se não estivesse em pecado, se Deus não a estivesse julgando. Você olha para a prosperidade de outra e você é levado a dizer, ela não prosperaria se ela não estivesse vivendo uma vida agradável a Deus. Você olha para a vitória de um candidato nas urnas, e você é levado a dizer, ele saiu vitorioso nessa eleição porque ele é o candidato de Cristo. Ele é a pessoa segundo o coração de Deus. Então, poderia multiplicar os exemplos, sabe, desse tipo de comportamento irresponsável que vemos na vida de, às vezes, muitos pastores. Então, que acabam interpretando fatos históricos como se Deus tivesse revelado a eles o que tenciona fazer por meio, quer dizer, qual é o propósito dele ter decretado que tal coisa acontecesse.
Uma outra forma nada saudável de lidarmos com essa vontade decretativa, que é aquele aspecto da vontade de Deus, mediante o qual Deus determina na eternidade tudo aquilo que vai ocorrer no tempo e no espaço. Quer dizer, uma outra forma patológica de lidarmos com essa vontade é a de querermos perscrutar a vontade divina, de nos aventurarmos a discernir essa vontade, enquanto Deus se mantém silente. Agora, nada nos faz mais tropeçar na vida cristã do que o caráter inescrutável dessa vontade, de você lidar com certos fatos da vida que representam um problema para a sua teologia, você tem dificuldade de harmonizá-los com a revelação de Deus, e aí, portanto, você entra em crise espiritual dizendo o seguinte, quer dizer, algo do tipo um Deus de sabedoria, um Deus de amor, um Deus de justiça, não permitiria jamais que tal coisa acontecesse. Então, os caminhos de Deus são insondáveis. E estamos sempre lidando com um Deus que é capaz de decretar aquilo que nos perturba, aquilo que nos choca, aquilo que não depõe necessariamente contra a sua sabedoria, sua justiça, seu amor, sua misericórdia, mas que não conseguimos compreender, por aparentemente não revelarem a sabedoria, a justiça, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus. Isso acontece. Então, nessas horas, eu diria o seguinte, que quando começarmos o diálogo, pensarmos na insensatez. Quer dizer, eu estou falando do diálogo da insatisfação, até mesmo da revolta. Nessas horas nós temos que pensar no quão irracional é darmos conselho para Deus, dizermos para Ele que no lugar dele faríamos melhor. Bom, então essa é uma vontade, esse é um lado da vontade de Deus, a sua vontade decretativa, soberana, oculta. O outro aspecto da vontade de Deus é a sua vontade preceptiva, a dimensão moral da sua vontade, que tem a ver com aquilo que Deus tem prazer que os seres humanos façam. O fundamento dessa vontade é o seu caráter, o caráter de Deus. Então, cabe aos seres humanos cumprir essa vontade. Porque, veja, essa vontade, ela é fruto do deleite que Deus tem na sua santidade. Por Deus se deleitar na sua santidade, Ele revela esses mandamentos a nós que são expressões desse atributo divino, do atributo de santidade. E aí, portanto, Ele revela a você e a mim aquilo que Ele tem prazer em ver os seres humanos praticando. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que Deus não ama todos os seres humanos. Do ponto de vista do seu amor benevolente, Ele ama todos. Que é aquele lado do seu amor que o leva a tratar com bondade as suas criaturas. Do ponto de vista do seu amor complacente, Ele não ama todos os seres humanos. Porque essa é uma dimensão do amor mediante a qual Deus se deleita na vida daqueles que manifestam o caráter do seu Criador. Então, Deus se deleita no amor. Deus julgou esse planeta em razão da sua falta de amor. Deus chama o ser humano de pecador em razão da sua falta de amor. E Deus nos redimiu por meio do cumprimento da lei do amor, levada a cabo pelo seu único Filho. E os que são redimidos por Jesus são chamados por Deus a viverem uma vida de amor. Deus tem deleite no amor. O amor que nos leva a nos sujeitarmos a Ele,
transformando essa sujeição em adoração, e um amor que nos leva a viabilizar a vida dos seres humanos, fazer com que aquele que cruza o nosso caminho se aproxime, por meio do contato conosco, do propósito de Deus para a sua vida. Em que consiste a ética cristã? A ética cristã tem como fundamento amarmos a Deus e amarmos a tudo o que Deus ama. Então, vale a pena destacar um ponto, que ninguém pode fazer oposição à vontade soberana de Deus, à sua vontade decretativa, essa vontade oculta. Mas nós podemos violar a vontade preceptiva de Deus. Muito embora toda violação da vontade preceptiva de Deus está incluída no plano eterno do Criador. E aqui nós estamos entrando num ponto para o qual nenhum teólogo tem explicação, nenhum sistema de teologia demonstra capacidade de remover das nossas vidas perguntas honestas. Tudo que nós sabemos é que os seres humanos podem violar essa vontade preceptiva de Deus. E, contudo, Deus é capaz de usar dessa violação da sua vontade para cumprir os seus planos eternos. Então temos vários exemplos na Bíblia, o exemplo da traição sofrida por José por parte dos seus irmãos. Então aqueles traidores foram usados por Deus. Nós temos outro exemplo, a perseguição sofrida pela igreja de Jerusalém. Deus usou aqueles perseguidores para que, por meio daquela perseguição, a igreja se espalhasse pelo mundo e levasse o evangelho. E temos o exemplo maior, que é o de Judas Iscariotes, que fez aquilo que ele queria fazer e, contudo, a Bíblia declara que ele fez aquilo que Deus havia decretado que fosse feito. É isso. Bom, não tem sistema teológico que resolva esse problema. O que eu estou fazendo aqui é apresentar fatos. E a Bíblia é muito clara com relação a tudo isso. Então a melhor coisa nesse momento é nos lembrarmos do chamado de Cristo para nos tornarmos crianças, meninos e meninas em Cristo. Que não significa não termos curiosidade, não significa nós não fazermos perguntas, não significa não apresentarmos as nossas dúvidas a Deus, mas significa sim nos sujeitarmos à sua revelação, por confiarmos nele, como um filho confia num pai, ainda que não entendamos a sua mente. E por fim, há aquilo que poderíamos chamar de vontade de disposição ou a vontade beneplácito. Essa vontade tem relação com aquilo que Deus tem prazer em fazer. Deus tem prazer em realizar aquilo que poderíamos chamar que é congenial à natureza divina. Então, Deus é visto nas Sagradas Escrituras para a glória da sua justiça, punindo os pecadores. Mas salta aos olhos o fato de que ele tem prazer na salvação dos pecadores. Que, veja, há aquilo que ele decreta e que não lhe causa deleite. Está dentro dos seus planos soberanos, por não se tratar de um fim último, é apenas meio. É algo visto como item do propósito eterno de Deus, em razão de fazer parte desse encadeamento de decretos soberanos, repito, levados a efeito pela mão soberana de Deus, e que, portanto, nos leva a ver aquilo que se nos afigura como um mal é meio conducente à concretização de um plano santo. Então nós temos isso. Agora, nós temos aquilo que serve como meio
e que causa prazer ao coração de Deus. Nem sempre aquilo que nos é apresentado pelas Sagradas Escrituras como meio deve ser visto por nós, ou nos é apresentado pela teologia do Antigo e do Novo Testamento como algo no qual Deus se deleita. Deus não teve deleite na traição de Judas. Agora, ele se deleitou no arrependimento do apóstolo Pedro. Ele não teve deleite no que Urias passou nas mãos de Davi, no adultério de Davi com Batseba. Agora, ele se deleitou no nascimento de Salomão. E poderia multiplicar os exemplos. Uma coisa é certa, é que quando olhamos tudo sob a ótica da eternidade, nós nos deparamos com o fato de que tudo aquilo que ocorre debaixo do sol servirá um dia de matéria-prima da nossa adoração na eternidade. Por mais que hoje se nos afigure como uma coisa profundamente ofensiva à nossa natureza moral. Bom, é por isso que nós andamos por fé. Nós andamos por fé porque confiamos implicitamente em Deus, embora não entendamos os seus caminhos. Então vamos lá, vamos fazer uma síntese de tudo que foi falado até agora. Existem 3 formas diferentes de se ver a vontade divina. Então, a vontade decretativa, ou a vontade soberana, ou a vontade oculta de Deus. A vontade preceptiva, que é a sua vontade moral, aquilo que ele tem prazer em que suas criaturas fazem. Na vontade preceptiva, Deus decreta aquilo que haverá de acontecer. Na sua vontade preceptiva, ele revela aos seres humanos aquilo que ele tem prazer que os seres humanos façam. Observe que os seres humanos eles têm o poder de violar a vontade preceptiva de Deus, eles só não têm o direito. E, por fim, nós temos a vontade de disposição, ou a vontade beneplácito, aquilo que Deus tem prazer em operar, aquilo que é congenial à sua natureza santa, aquilo que lhe causa deleite. Pois bem, é bem verdade que dentro desse tema da vontade de Deus, nós pensamos sempre naquela vontade factual, naquela manifestação da sua vontade que varia de pessoa para pessoa. Então Deus chama um para cumprir a vocação de médico, ou de engenheiro, ou de pedreiro, de artista plástico, de policial, pastor, ok? Chama pessoas para morarem em locais diferentes, casarem com pessoas diferentes, e nós podemos pensar nessa espécie de vontade de Deus, que, para ser discernida, demanda o uso do nosso cérebro, muita humildade para ouvirmos pessoas maduras, análise daquilo que poderíamos chamar de evidência das circunstâncias. Muitas vezes você olha para as circunstâncias da vida e é levado a acreditar que o Senhor está o orientando numa direção. E sempre que pensarmos do ponto de vista dessa vontade factual, dessa vontade específica, essa vontade que varia de pessoa para pessoa, nós temos que levar em consideração o fato que Deus nunca nos direciona para fazermos aquilo que é contrário à sua vontade preceptiva. Então, esse é um ponto de partida para nós tomarmos decisões na vida. Sabe? Primeiro fato que temos que levar em consideração é se a decisão que estamos para tomar agrada a Deus. Porque Deus nunca nos orientará a fazermos aquilo que é radicalmente contrário à sua vontade. Vamos então agora para alguns textos que estabelecem o ponto, essas 3 vontades de Deus reveladas na sua palavra. Vamos para João capítulo 19,
versículo 11. Olha o que diz a Bíblia. Jesus respondeu: o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Então, aqui está o Senhor Jesus se dirigindo a Pilatos, e dizendo, portanto, que Pilatos estava ali de acordo com a vontade de Deus. Olha a vontade soberana de Deus se cumprindo na vida de Pilatos. Olha Pilatos violando a vontade preceptiva de Deus. Olha Deus usando a violação da sua vontade preceptiva para a realização do seu plano soberano. Que mistério! Vamos para uma outra passagem agora de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 14, que diz assim: que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. É a soberania de Deus na salvação dos seres humanos. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Portanto, esse é um outro mistério da vontade decretatória de Deus decretar, usar de misericórdia na vida de uns e na vida de outros aplicar a sua justiça. Então diz assim o verso 17, porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Faraó violou a vontade preceptiva de Deus, mas mediante aquela violação da sua vontade preceptiva, Deus cumpriu a sua vontade soberana, que era revelar a sua glória naquelas manifestações do seu juízo no Egito e que causaram tanta maravilha ao povo de Israel, entrando assim para a história, para a glória do seu santo nome. Verso 18. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Então, essa é a vontade decretatória de Deus. Vamos para outra passagem, Efésios 1:11. Efésios capítulo 1, versículo 11. Vamos lá. Aqui diz assim a Bíblia: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Predestinados, que é aquele aspecto da soberana vontade de Deus que diz respeito ao destino eterno dos seres humanos e dos anjos. Então, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, conforme o conselho da sua vontade, conforme aquilo que lhe dá prazer, aquilo que o glorifica, conforme aquilo que ele quer. Sabe? E aquilo que ele quer soberanamente, de modo livre, independente. Ele não pede licença a ninguém para decretar aquilo que tenciona fazer. Vamos para uma outra passagem que é Hebreus capítulo 6, versículo 13. Hebreus 6:13, que diz assim, olha só. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. Olha a vontade soberana de Deus. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, olha a vontade decretatória de Deus sendo revelada. Confirmou-a com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora de alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu. Essa é uma outra passagem maravilhosa. Vamos para a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz assim: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Aqui está claramente
a vontade preceptiva de Deus. Deus chama os seres humanos para viverem de uma tal maneira, e Deus tem prazer nessa forma de viver, uma vez que ela é reveladora da sua natureza santa. Tem uma outra passagem, e aqui eu termino, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Colossenses 1, capítulo 9, que declara assim: por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, olha lá, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, olha a vontade preceptiva, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Dos santos na luz. Mais 2 versos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, é isso. Vontade, vamos repetir, vontade decretativa ou soberana, ou a vontade oculta de Deus, vontade preceptiva e vontade ou aquela vontade de disposição, a vontade beneplácitum. Que você guarde aí essas verdades que devem servir de fundamento para a sua adoração. Que maravilha saber que o Deus onipotente não pode querer nada que não faça parte desse encadeamento de decretos soberanos que tem como meta revelar em grau máximo as perfeições do Criador, em especial a sua natureza santa.